Boa noite, meus caros irmãos e colegas. Hoje eu vou falar como surgiram os povos semitas. Então, os povos semitas são os babilônios, os assírios, os sírios, os aldeus, os arameus, os fenícios, os árabes, os hebreus e também os amonitas e moabitas. Então, pessoal, como surgiram esses povos semitas? Esses povos semitas são descendentes de Sem. Sem era filho de Noé. Vou pegar ali na Bíblia, vai falar que Sem era filho de Noé e todos esses povos semitas eram da linhagem de Sem. Tanto é que na Bíblia tem da onde saiu Abraão. Abraão era um semita, porque Abraão era filho de Terá. E Terá viveu na terra dos aldeus. Tanto é que os aldeus são um povo semita. Da onde saiu Abraão. Abraão saiu da terra dos aldeus, onde vivia um teu pai, e era Terá. Tanto é que alguns teólogos falam que Terá era um homem idólatra e fabricava imagens. Tanto é que Abraão saiu daquela terra, porque Deus falou para ele que iria para uma terra que era a terra da promessa. Então Abraão, que era filho de Terá, obedeceu à voz de Deus, saiu da terra dos aldeus com a sua esposa chamada Sara e foram peregrinando pela terra do Oriente Médio, onde Terá desceu ao Egito. Chegando ao Egito, Terá disse para Faraó que Sara era sua irmã. Tanto é que Sara era uma mulher muito formosa e Faraó acabou interessando por ela e queria pegá-lo como esposa. Só que Sara era esposa de Abraão. Então, Abraão foi trabalhando ali na terra do Egito, foi conquistando riquezas, e Faraó, de olho na mulher de Abraão, achando que Sara era irmã de Abraão. Na verdade, Sara era irmã de Abraão, o parte de pai ou de mãe, eu não sei, mas ela era meia-irmã de Abraão. Mas ela era esposa de Abraão. E Deus poupou a vida de Sara, e Deus falou com Faraó para que ele não tocasse em Sara, porque era esposa de Abraão. Faraó disse para Abraão: por que você não me falou que ela era sua esposa? Aí Faraó acabou liberando Abraão da terra do Egito, e com isso Abraão, como conquistou muitas riquezas, levou dali daquela terra ouro, muito gado, muitas riquezas Abraão levou ali da terra do Egito. E com isso, Abraão era muito rico em gado, em ouro, mas ele não tinha um herdeiro que pudesse desfrutar dessas riquezas. Ele só tinha
um sobrinho chamado Ló. Mas Deus falou para ele, e a tua descendência ia ser uma das estrelas do céu, e como a areia do mar. Então, Abraão creu na promessa, acabou falando para sua esposa Sara, mas sua esposa Sara, incrédula, acabou dizendo: como pode uma mulher idosa gerar filhos? Mas Abraão continuou firme na promessa de Deus. Mas um dia Sara falou para Abraão: Abraão, deite com a minha serva Agar. Ela já é uma mulher jovem. Abraão deixou uma serva Agar, e daí saiu Ismael, e é o pai dos árabes, e também é um povo semita. Mas com o passar do tempo, Deus cumpriu a sua palavra em Abraão, e Sara acabou gerando Isaque. Isaque é o pai do povo judeu, e também são semitas. Então, com isso, Abraão era pai de Ismael e Isaque. Só que com isso gerou muitos conflitos, porque sua esposa estava incomodada com as atitudes de Agar e as atitudes do seu filho Ismael, que parece que tinha uma rivalidade com Isaque. Então Sara pediu para que Abraão mandasse aquela mulher embora. Então Abraão acabou ouvindo a voz de Deus. Deus falou para ele dispensar Agar e ele continuar vivendo com a sua esposa Sara. Abraão dispensou Agar. Agar passou pelo deserto, teve muitas dificuldades, mas Deus tinha uma promessa também na vida de Agar. Tanto é que Ismael é o pai do povo árabe, e é um povo semita, e Isaque é o filho da promessa, e é o pai do povo judeu, e são também semitas. Mas surgiram outros dois povos semitas. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, e foi para Sodoma e Gomorra. E de lá, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E com isso, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, foi poupado por causa de Abraão. Só sua esposa e a esposa de Ló não obedeceu à voz de Deus, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E com isso, Ló e suas duas filhas saíram de Sodoma e Gomorra. E mais tarde, Ló já era um homem já velho, e as suas duas filhas acabaram embebedando Ló, e a sua filha mais velha acabou deitando com Ló, porque Ló estava bêbado. E daí, a filha mais velha ficou grávida de Moabe, que seria o pai dos Moabitas. E a mais nova ficou grávida de Amon, que seria os pais dos Amonitas. Então, Moabe é o pai dos Moabitas, e Amon é o pai dos Amonitas. E dois povos são semitas, porque Ló era da linhagem de Abraão. Então, só para lembrar,
Os povos semitas são os arameus, os babilônios, os fenícios, os assírios, os sírios, os árabes, os hebreus, os aldeus, também os amonitas e os moabitas. Então, esses povos semitas são descendentes de Sem. Então, tá aí a resposta de onde vieram esses povos, como surgiram esses povos semitas. Esses povos semitas são da linhagem de Sem. E hoje temos também os libaneses, os arábios, os sírios, os nossos judeus e árabes de hoje, e também são semitas. Então, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo e possam me dar orientações. Tenha uma boa noite e fique com Deus.